Existe uma razão pela qual você se sente drenado depois de conversar com certas pessoas. Uma razão pela qual alguns relacionamentos esgotam sua energia sem explicação lógica. E Jesus sabia exatamente o que estava acontecendo. Nos textos gnósticos de Nag Hammadi, descobertos em 1945 no Egito, Jesus ensinou aos escolhidos algo que a Igreja Católica escondeu por 1700 anos. Ele ensinou a identificar os arcontes, entidades parasitas que operam através de pessoas comuns, incluindo seus amigos mais próximos e sua própria família. Não estou falando de possessão demoníaca do cinema. Estou falando de influência arcôntica, um fenômeno documentado nos evangelhos apócrifos que a ortodoxia religiosa removeu da Bíblia, porque revelava verdades perigosas demais para o controle institucional. Antes de você descartar isso, deixe eu te mostrar algo que vai quebrar completamente sua percepção sobre as pessoas ao seu redor. Os manuscritos de Nag Hammadi não são teoria da conspiração. São 13 códices de papiro contendo 52 textos gnósticos, incluindo o Evangelho de Tomé, o Evangelho de Filipe e o Apocalipse de Pedro. Acadêmicos de Oxford, Princeton e Yale confirmam a autenticidade desses documentos datados do século II e III depois de Cristo. Nesses textos, Jesus descreve os arcontes como seres interdimensionais que se alimentam de energia emocional humana. Não conseguem criar, apenas imitar. Não podem destruir diretamente, apenas manipular. E seu método preferido de operação é através de hospedeiros humanos inconscientes. No Apocalipse de João, texto gnóstico distinto do Apocalipse bíblico, Jesus explica que os arcontes existem em uma camada de realidade entre o mundo material e o reino do pleroma, a plenitude divina. Eles estão presos nessa zona intermediária, eternamente separados da fonte, e sua única forma de sustento é a energia vital dos seres humanos. Isso não é metáfora. Os gnósticos descreviam um sistema parasitário real, uma hierarquia de entidades que operam através da consciência humana adormecida. E Jesus ensinou aos escolhidos como identificar quando alguém próximo estava sendo usado como veículo arcôntico. A palavra arconte vem do grego archon, que significa governante ou autoridade. Eles são governantes deste mundo material, exatamente como Paulo menciona em Efésios 6, versículo 12, quando diz que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso. Paulo estava falando dos arcontes, mas a tradução foi sanitizada para não alarmar os fiéis. Agora, preste atenção, porque vou revelar os 5 sinais específicos que Jesus ensinou aos discípulos para identificar influência arcôntica em pessoas próximas. Esses sinais não estão na Bíblia canônica, porque foram removidos propositalmente durante o Concílio de Nicéia em 325 d.C., quando o imperador Constantino decidiu qual versão do cristianismo seria permitida. O primeiro sinal é o vampirismo energético sistemático, não ocasional, sistemático. Você percebe um padrão onde toda interação com essa pessoa te deixa exausto, drenado, vazio. Não importa se a conversa foi positiva ou negativa, o resultado é sempre o mesmo: depressão total. No Evangelho de Filipe, Jesus explica que os arcontes não têm luz própria. Eles existem na escuridão e precisam roubar a centelha divina dos humanos para continuar existindo. Fazem isso criando estados emocionais intensos que liberam energia vital, especialmente emoções de baixa frequência, como medo, culpa, raiva e vergonha. A pessoa sob influência arcôntica vai,
sem perceber, provocar essas emoções em você repetidamente. Pode ser através de críticas constantes, disfarçadas de preocupação. Pode ser através de drama fabricado, que exige sua atenção emocional. Pode ser através de histórias de vitimização que te obrigam a gastar energia emocional tentando resolver problemas que nunca se resolvem. Você já reparou em alguém que sempre tem uma crise? Sempre tem um drama? Sempre precisa de resgate emocional? E quando você ajuda, a situação nunca melhora realmente? Ela apenas se transforma em outra crise que gera outro pedido de energia? Isso não é coincidência, é colheita. Os arcontes cultivam ciclos de crise para garantir fornecimento constante de energia emocional. A pessoa sendo usada não tem consciência disso. Ela genuinamente acredita que está passando por dificuldades. Mas o padrão revela a verdade. Jesus alertou em Tomé, versículo 7, que aqueles que comem o morto tornam-se mortos, e aqueles que comem o vivo viverão. Ele estava falando de energia vital. Comer o morto significa consumir energia de baixa vibração. Comer o vivo significa nutrir-se da centelha divina. Os arcontes só podem se alimentar do morto, da energia emocional densa. Aqui está o teste definitivo. Depois de interagir com essa pessoa, você se sente inspirado ou esgotado? Você se sente expandido ou contraído? Você sente vontade de criar algo ou vontade de desistir de tudo? A resposta consistente revela se há influência arcôntica operando. O segundo sinal é inversão de realidade consistente. A pessoa sob influência arcôntica vai sistematicamente distorcer fatos, negar memórias compartilhadas e reescrever eventos para se adequarem a uma narrativa que os beneficia energeticamente. No texto gnóstico, a realidade dos arcontes, também chamado hipóstase dos arcontes, está documentado que os arcontes são chamados de falsificadores. Eles não podem criar verdade, apenas imitar e distorcer. Operam através da inversão. Transformam luz em escuridão, verdade em mentira, vítima em agressor. Quando você confronta essa pessoa com fatos objetivos, evidências claras, testemunhas de eventos que aconteceram, ela vai negar com convicção absoluta. Não está mentindo conscientemente. A influência arcôntica realmente alterou a percepção dela da realidade. Ela, genuinamente, acredita na versão distorcida. Isso te faz questionar sua própria sanidade. Você começa a duvidar da sua memória, da sua percepção, do seu julgamento. Esse é o objetivo. Quando você duvida da sua própria capacidade de discernir a verdade, você se torna vulnerável à manipulação e fornece ainda mais energia através da confusão e do medo. Os psicólogos modernos chamam isso de gaslighting, mas a técnica tem milhares de anos. Jesus alertou contra isso quando disse em Mateus 24, versículo 24, que falsos cristos e falsos profetas surgirão e enganarão, se possível, até os escolhidos. A chave está em se possível. Os escolhidos que conhecem os sinais não podem ser enganados. Preste atenção em conversas onde você sabe com certeza absoluta o que aconteceu, mas a pessoa insiste em uma versão diferente. Não uma vez, mas repetidamente. Não em detalhes menores, mas em fatos centrais. Quando esse padrão se repete, você não está lidando com má memória. Está lidando com falsificação arcôntica da realidade. A pessoa vai te acusar exatamente do que ela está fazendo. Se ela está mentindo, vai te acusar de mentir. Se ela está manipulando, vai te acusar de manipulação. Essa inversão projetiva é a assinatura arcôntica, porque os arcontes operam por espelhamento invertido. Eles não têm essência própria, apenas refletem
e invertem a energia ao redor. O terceiro sinal é bloqueio sistemático de crescimento espiritual. Toda vez que você tenta evoluir, expandir consciência, desenvolver práticas espirituais ou buscar conhecimento mais profundo, essa pessoa cria obstáculos. Não obstáculos óbvios, mas resistência sutil disfarçada de preocupação, lógica ou proteção. No Evangelho de Tomé, versículo 39, Jesus diz que os fariseus pegaram as chaves do conhecimento e esconderam. Nem entraram, nem permitiram que outros entrassem. Os arcontes operam pelo mesmo princípio. Eles bloqueiam acesso ao conhecimento gnóstico, porque conhecimento liberta, e libertação termina o fornecimento de energia. A pessoa vai ridicularizar suas práticas espirituais, questionar suas experiências, desacreditar seus insights, sempre com um sorriso, sempre com lógica aparentemente sólida, sempre com preocupação genuína pela sua saúde mental. Mas o padrão é sempre o mesmo. Toda tentativa de crescimento é sabotada. Você decide meditar. Ela cria interrupções constantes. Você tenta jejuar para purificação. Ela insiste que você precisa comer. Oferece comida repetidamente. Questiona sua saúde. Você estuda textos espirituais. Ela muda de assunto. Cria distrações. Minimiza a importância. Isso acontece porque crescimento espiritual aumenta sua frequência vibracional. Quanto maior sua frequência, menos energia você fornece aos arcontes. Eles preferem humanos operando em baixa frequência, presos em materialismo, identificação com o ego, medo da morte. Essas frequências geram energia densa que os alimenta. Jesus ensinou em Tomé, versículo 70, que se você trouxer à tona o que está dentro de você, o que você trouxer à tona te salvará. Se você não trouxer à tona, o que você não trouxer à tona te destruirá. A pessoa sob influência arcôntica vai fazer de tudo para impedir que você traga à tona sua divindade interior. Observe quando você fala sobre despertar, consciência expandida, experiências transcendentes. A pessoa muda de assunto, desvia a conversa, ridiculariza gentilmente, usa lógica materialista para desacreditar, oferece explicações científicas que reduzem o mistério. Esse é bloqueio arcôntico operando através de hospedeiro humano. O quarto sinal é amplificação de vícios e dependências. A pessoa sob influência arcôntica vai, consciente ou inconscientemente, encorajar e facilitar seus comportamentos autodestrutivos. Não de forma óbvia, mas através de normalização, tentação estratégica e remoção de barreiras. Nos textos gnósticos, os arcontes são descritos como senhores do destino, controladores do Haimarmene, o sistema de destino mecânico que mantém almas presas em reencarnação. Vícios e dependências são ferramentas perfeitas, porque criam ciclos automáticos de comportamento que mantêm consciência aprisionada. Você está tentando parar de beber. Essa pessoa sempre oferece bebida, sempre sugere encontros em bares, sempre minimiza o problema. Você está tentando se libertar de pornografia. Essa pessoa envia links, faz piadas sexuais constantes, normaliza o comportamento. Você está tentando comer mais saudável. Essa pessoa traz junk food, insiste que você precisa relaxar, sabota sua disciplina. O padrão é sistemático. Toda tentativa de quebrar um ciclo vicioso encontra resistência disfarçada de generosidade, amizade ou preocupação com sua rigidez excessiva. A pessoa vai te dizer que você está sendo muito duro consigo mesmo, que precisa aproveitar a vida, que um pouco não faz mal. Mas vícios não funcionam assim. Um pouco se torna muito.
Quebrar a abstinência reinicia o ciclo completo. A pessoa sabe disso? Conscientemente não. Mas a influência arcôntica sabe perfeitamente e usa o hospedeiro para manter você preso. Jesus disse em João 8, versículo 34, que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. A palavra grega para pecado é hamartia, que significa errar o alvo. Vícios são formas de errar o alvo da sua verdadeira natureza divina. Mantém você operando abaixo da sua frequência natural, gerando energia de baixa vibração que alimenta entidades parasitas. Aqui está algo que a maioria não percebe. A pessoa que sabota sua recuperação muitas vezes está lutando com vícios similares, porque arcontes operam em clusters, em grupos. Um hospedeiro arcôntico atrai outros. Cria redes de codependência onde múltiplas pessoas se mantêm mutuamente presas em padrões destrutivos. O quinto sinal é a aversão visceral a símbolos sagrados autênticos. Não estou falando de rejeição intelectual à religião organizada. Estou falando de reação física involuntária a nomes, símbolos e frequências de alta vibração espiritual. No Evangelho de Filipe, Jesus explica que nomes têm poder no mundo. O nome do Pai, o nome do Filho e o nome do Espírito Santo carregam frequências que os arcontes não conseguem tolerar. Por isso, foram dados aos escolhidos como proteção e ferramenta de libertação. Quando você menciona o nome de Jesus Cristo, não a versão institucional domesticada, mas o Cristo gnóstico, o Logos divino, a pessoa sob influência arcôntica vai demonstrar desconforto visível. Pode ser irritação inexplicável, mudança súbita de humor, necessidade de mudar de assunto, zombaria desproporcional. Você já viu alguém ficar genuinamente irritado quando você menciona a oração? Quando você fala sobre amor incondicional? Quando você expressa gratidão a Deus? Não desconforto social normal, mas irritação que parece desproporcional ao contexto? Isso acontece porque símbolos sagrados carregam frequências que perturbam o controle arcôntico. São como luz sendo acesa em um quarto escuro. Os arcontes operam na escuridão, na ignorância, na inconsciência. Luz espiritual expõe e enfraquece o controle deles. A pessoa pode começar a fazer piadas quando você fala de coisas sagradas. Pode ficar defensiva sem razão aparente. Pode acusar você de ser fanático, extremista, ingênuo. A intensidade da reação não corresponde ao gatilho. Essa desproporção revela que não é a pessoa respondendo, é a influência arcôntica. Jesus ensinou que você pode expulsar arcontes invocando o nome do Pai, não mecanicamente, não como magia supersticiosa, mas através de alinhamento consciente com a frequência do Logos divino. Quando você se alinha com essa frequência, torna-se intolerável para entidades parasitas que existem em frequências baixas. Faça este teste. Em conversa casual com a pessoa suspeita, mencione que você está praticando gratidão diária, ou perdão consciente, ou meditação no Cristo interior. Observe a reação. Se for desproporcional, se houver irritação sem justificativa, se a pessoa precisar imediatamente desacreditar ou ridicularizar, você identificou influência arcôntica. Agora que você conhece os 5 sinais, precisa entender algo crucial. A pessoa sendo usada como hospedeiro arcôntico não é seu inimigo. Ela é vítima. A guerra não é contra carne e sangue. É contra a influência parasita operando através dela. Jesus ensinou compaixão radical. No Evangelho de Maria Madalena, ele instrui os discípulos a não estabelecerem regras além das que ele deu, para não serem dominados por elas. A única regra
é amor. Mas amor verdadeiro não é permitir que parasitas espirituais drenem sua energia e bloqueiem seu crescimento. Primeira prática de proteção. Estabeleça fronteiras energéticas firmes. Limite interações com hospedeiros arcônticos ao mínimo necessário. Não é crueldade, é preservação da sua luz. Você não pode ajudar ninguém se sua própria lâmpada está apagada. Segunda prática. Não confronte a pessoa diretamente, acusando-a de influência arcôntica. Isso só fortalece o controle, porque gera conflito, drama e energia emocional negativa. Em vez disso, mantenha sua própria frequência alta. Arcontes não conseguem operar perto de frequências consistentemente elevadas. Terceira prática. Use o nome sagrado como proteção. Antes de interagir com o hospedeiro arcôntico conhecido, alinhe-se conscientemente com o Cristo interior. Invoque silenciosamente o Logos divino. Crie campo de proteção espiritual ao redor da sua aura. Os gnósticos chamavam isso de revestir-se com as vestes de luz. Quarta prática. Observe sem absorver. Quando a pessoa tentar drenar energia, provocar emoções negativas ou distorcer realidade, observe o padrão sem se engajar emocionalmente. Testemunhe sem participar. Essa neutralidade quebra o ciclo de alimentação energética. Quinta prática. Ore pela libertação da pessoa. Não com superioridade, mas com compaixão genuína. Reconheça que ela está aprisionada, sendo usada sem consentimento consciente. Envie luz ao verdadeiro ser dela, não à influência parasita. Jesus disse aos discípulos que lhes dava autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e, sobretudo, o poder do inimigo. As serpentes são símbolo arcôntico desde o Gênesis. Você tem autoridade, mas precisa reivindicá-la conscientemente. Autoridade não usada é autoridade perdida. Os arcontes controlam através da ignorância. Agora, você não está mais ignorante. Conhece os 5 sinais que Jesus ensinou aos escolhidos. Vampirismo energético sistemático. Inversão de realidade consistente. Bloqueio de crescimento espiritual. Amplificação de vícios. Aversão a símbolos sagrados. Esse conhecimento não foi preservado por acidente. Foi escondido propositalmente por 1700 anos, porque liberta. A igreja institucional não queria cristãos empoderados que conhecessem a verdade gnóstica. Queria seguidores obedientes que dependessem de intermediários para a salvação. Mas Jesus ensinou o contrário. No Evangelho de Tomé, versículo 3, ele diz que o reino está dentro de você e ao redor de você, não em templos de madeira e pedra. Quando você se conhecer, será conhecido e perceberá que é filho do Pai vivente. Você é filho do Pai vivente, não servo, não pecador indigno, esperando salvação externa. Filho do Altíssimo, com centelha divina dentro de você. Os arcontes tentam fazer você esquecer disso, porque humanos que lembram sua divindade não podem ser controlados. Olhe ao seu redor com novos olhos. Identifique os padrões. Estabeleça fronteiras. Proteja sua energia. Cresça em frequência. E observe os arcontes perderem poder sobre você gradualmente. Se este vídeo quebrou algo na sua percepção, se você reconheceu os sinais em pessoas ao seu redor, deixe nos comentários. Eu reconheço os sinais. Isso cria campo de consciência coletiva entre os escolhidos que assistem este conteúdo. Compartilhe com aqueles que você sabe que estão prontos para essa verdade. Nem todos estão. Jesus disse para não jogar pérolas aos porcos, mas para aqueles com olhos para ver e ouvidos para ouvir, este conhecimento é libertação.
Inscreva-se porque estamos revelando os ensinamentos ocultos que foram removidos das Escrituras. O que a instituição escondeu, nós estamos trazendo à luz. E a luz sempre vence a escuridão. Os arcontes não têm poder sobre aqueles que conhecem a verdade. Você conhece agora. Use esse conhecimento com sabedoria. A batalha não é contra pessoas, é pela libertação das pessoas, inclusive a sua. Bem-vindo ao conhecimento dos escolhidos. A guerra da consciência começa agora.